Leonardo Boff tem uma frase muito legal naquele livro A Águia e a Galinha que diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Aqui, você enxerga um 6 ou um 9. Eles vão ficar brigando até amanhecer. É um 4? Eu estou vendo 4 madeiras? Não, tem 3. Vão brigar, cada um a partir do seu ponto de vista. Dependendo do jeito que se colocar as madeiras, eles conseguem, mesmo estando em lados opostos, haverem aí qual que é a diferença. Ah, em cima tem 3, embaixo tem 4. É um M ou é um W? Não, para mim é um M. Não, para mim é um W. M, W, M, W. Quer dizer, é um Q minúsculo ou é um B? Não, é um B. Peraí, eu não sei direito. É um U ou é um N? Ah, não, estou enxergando um U, presta bem atenção. Não é um N, preste atenção. Veja a perspectiva de uma pessoa que está numa ilha, né, e louca para sair dali, não tem possibilidade, e alguém que está à deriva no mar há muitos dias. Um olha, vê um barco chegando e fala, barco! O outro olha, vê terra à vista, ufa! Não basta trocar eles de lugar, de jeito nenhum. Você pode trocar ele de lugar, cada um vai estar vivendo o lugar do outro dali a pouco e querendo sair dali, né? Um desenho em perspectiva, que é uma folha, mas quando você olha, dá uma ideia de profundidade, parece que você enxerga algo lá no fundo, né? Essa figura aqui, a priori você olha, mas que homem feio, barbudo, esquisito, aí você resolve dar uma voltinha aí, dar uma viradinha e fala, opa, isso daqui é um cachorrinho roendo osso. Olha que interessante. Peraí, você está vendo esse cara, ele de frente, ou você está vendo esse cara de lado? Você está vendo de perfil ou de frente? Quer dizer, depende do jeito. Quando eu olho na parte de baixo, né, eu enxergo melhor ali o queixo, parece que eu enxergo ele de lado. Quando eu subo um pouquinho, olho mais nos olhos do que no nariz ali, parece que ele está de frente. Mas é o jeito que fizeram o recorte da foto, né? Então, dependendo do jeito que eu olho, né, nós precisamos entender, né? Eu acredito que pegaram a foto de frente mesmo, por causa do brinco. Carlos Mesters, ele trabalha a seguinte questão. Ele fala, olha, o conhecimento está do lado de fora da janela. Depende do lugar onde eu estou dentro da sala, eu defino o que eu vejo lá fora. Se eu estou bem próximo da janela, o que acontece é que eu tenho uma visão mais ampla do que eu vejo lá fora. Se eu estou mais retirado da janela, eu tenho uma visão encurtada. Se eu me achego para a direita, vejo lá a torre da igreja. Me achego para a esquerda, vejo a praça da cidade. Então, sou eu, dependendo do lugar onde eu me coloco dentro da sala, que defino aquilo que eu vou enxergar. Então, você pode ler isso daí depois. É a introdução que ele faz naquele livro Por Detrás das Palavras. O Talmud também tem uma frase muito legal, né? Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Olha, eu fiz um sermão uma vez sobre o nosso olhar, né? Sobre os valores que nós temos dentro de nós, baseado naquela frase de Jesus, quando ele diz assim, que os olhos definem, né? Se temos luz ou se temos trevas dentro de nós, ou seja, o nosso jeito de interpretar o mundo demonstra os valores que nós temos aqui dentro, né? Então, muito do que a gente vê são os valores que nós já internalizamos. Então, essa é uma possibilidade. Esse desenho me chama muita atenção, né? O rinoceronte não consegue desenhar, pintar, sem pintar seu próprio nariz, né? Tudo ele vai colocar essa montanha na frente. E se alguém disser para ele, não tem essa montanha na frente, ele fala, claro que tem, eu estou vendo. Tem gente que age assim, né? É só o olhar dele que define. É só o jeito dele ver
que define. Não, essa é a verdade. Então a gente precisa de pensar de que pressuposto a gente está partindo. Quem que está falando? De onde está falando? Por que está falando? Qual que é a cultura? A cultura dessa pessoa aí, qual que é? Ela é de que extrato social? É um homem, é uma mulher? Ele tem uma formação, não tem formação? Quer dizer, quem é essa pessoa? Então, de que pressuposto teológico, ou, desculpe-me, de que pressuposto epistemológico nós estamos partindo? Então, eu enquanto pessoa, eu enquanto formação, a leitura a partir das várias áreas da ciência ou das várias formas de saberes, dos conhecimentos, apresentam leituras diferenciadas. Por isso a gente tem um campo lá da filosofia chamado epistemologia. O que é isso? É uma área do conhecimento onde você vai estudar sobre o próprio conhecimento. Então é a ciência do conhecimento, Episteme, conhecimentologia, estudo, é estudar sobre as várias formas de conhecimento. E a gente precisa de estar aberto. Em linhas gerais, você pode dizer, pelo menos existem conhecimentos que são do senso comum, do cotidiano das pessoas, existem conhecimentos baseados em ciência, existem conhecimentos baseados em filosofia e existem conhecimentos baseados em teologia. Então, são formas diferentes de ver. Agora, a teologia não é só a teologia cristã. Você tem essa forma de conhecimento religioso, que essa é a palavra utilizada em manuais de filosofia, Se alguém já estudou algum manual de filosofia, vê lá, principalmente Eva Lakatos e alguns outros filósofos, trabalhando a ideia do conhecimento religioso. Então, alguns mitos, são conhecimentos religiosos. Então, os indígenas vão ter a forma do conhecimento religioso deles, os hinduístas, e assim cada... Agora, nós cristãos partimos de um pressuposto de que nossa teologia ela tem como base a revelação de Deus. O revelar-se de Deus à humanidade, e nós temos a Bíblia como este livro que fala da revelação de Deus, do agir de Deus. E a pergunta é, como é que a gente vai falar o que é verdade? O que é verdade teológica? Quantas brigas a gente fica fazendo em espaços? Na internet hoje não é espaço de diálogo, é espaço de monólogos. Ninguém ouve ninguém, ninguém assiste ninguém, ninguém quer ler ninguém. Nós queremos que a nossa ideia vá para frente. Nesse tempo de pandemia, quantas lives? Quando é a gente que está fazendo live, a gente manda para todo mundo, fica até chateado quando algumas pessoas que a gente gosta, que a gente mandou o link e a pessoa não entrou na live ao vivo, assim a nossa moral fica baixa, Só que quando a gente recebe os convites de live dos outros, a gente também não entra. A gente gostaria de ser ouvido, mas nem sempre a gente está disposto a ouvir. Isso acontece em grandes escalas. Nós temos muitas falas, as pessoas têm posturas bélicas na internet hoje, defendem suas ideias de uma forma tão ferrenha, tão mal educada, E mesmo cristãos que não sabem temperar suas falas, como diz o texto bíblico, temperar com sal.